Olá, tudo bem? Olá! Boa noite! Boa noite, como é que tá? A voz? Sim, tá melhor? Eu tava falando pra elas aqui que eu tava com a voz, eu já venho comentando com elas que minha voz tá muito ruim, né? E que a gente conversando sobre isso hoje, e você falou, Juliana, tem tanta gente com tanta dúvida que eu acho que é interessante a gente trazer esse conteúdo, né, para os seguidores aí. Explica, então, assim, se apresenta, eu queria que você se apresentasse, falasse da clínica Otorrino DF, queria que você falasse um pouquinho da clínica, de como é que as coisas estão funcionando, para a gente poder entrar no assunto, pra gente esclarecer um monte de dúvida que eles podem mandar aqui. Tá. Nós somos uma clínica, né? Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, ali Barra Taguatinga, que é entre um e outro. Nós ficamos o mês de abril praticamente em quarentena, entre aspas, funcionando realmente só uma unidade. Depois a gente abriu duas unidades e essa semana a gente resolveu abrir a terceira, mas com bastante critérios. Consultas espaçadas, a gente separou cadeiras, pula uma, pula outra, para poder não ter aglomeração. A equipe está altamente treinada com relação a como abordar, como usar o capacete, como usar a luva, máscara para todo mundo. Então, assim, a gente não quer ser mais um risco, a gente, pelo contrário, porque a população continua adoecendo. Não é que o coronavírus chegou, que as doenças todas acabaram e o coronavírus assumiu tudo. Não, tudo continua. Quem fala muito tem problema na voz, quem tem problema de sinusite continua tendo, amidalite continua tendo. E aí a gente, até entre sócios, a gente discutiu, pô, mas a gente vai fechar, o paciente nosso precisa dos nossos cuidados. Não tem como a gente fechar as unidades e esquecer. Então, assim, a telemedicina veio para ajudar a gente. Eu vi que é uma pergunta que já até tem. Então, assim, a telemedicina, não é apenas uma teleconsulta. Ela é uma consulta, ela é uma orientação, a gente prescreve medicações, a gente dá atestado quando necessário, e quando a gente vê que realmente é um caso que tem que examinar, a gente manda ao consultório. Então, assim, a gente se preparou, está todo mundo preparado para receber o cliente. Claro que, obviamente, se é um sintoma, paciente que tem uma tontura há um ano, um paciente idoso, é um paciente que está dando para levar, a gente pede para não ir, obviamente, porque Entendo. a gente está em quarentena ainda, a gente está em isolamento social, então não vai se expor. Mas, assim, não é se expor ao elevador. A gente até fez Sim, uma campanha com os condomínios de liberar as escadas, de elevador só vai de um em um, ou família com família, para não ter aglomeração. Então, assim, a gente está tomando todos os cuidados necessários. Obviamente que a telemedicina, para casos de pessoas acima de 60 anos e pessoas que tenham suspeitas de contato, a gente tem um sintoma que, inclusive, é da nossa especialidade, que é a falta do cheiro, chamada anosmia. Então, uhum. assim, muitas pessoas estão abrindo um quadro de coronavírus com anosmia. Pessoa que vinha sentindo um cheiro normal e, de repente, pá, não está sentindo mais nada. Isso aí, até que me prove o contrário, é coronavírus sem estar vendo exame. Então, esse tipo de paciente, É mesmo? eu prefiro fazer uma teleconsulta e orientá-lo, porque, assim, não é é porque ele, se ele for para a clínica, ele vai contaminar quem está lá. Claro, Entendeu? claro. E a gente consegue conduzir por telefone, a gente consegue conduzir pela telemedicina perfeitamente, dar o atestado e fazer todas as orientações que evita ele sair de casa, entendeu? Sim, sim. Então, existe uma coisa do tipo assim, doutor Estênio, de você fazer tipo uma triagem. Você faz primeiro essa teleconsulta, para depois, se for necessário, você ir ao consultório, ou o consultório está atendendo normal mesmo para quem não quiser. Existe uma triagem ou não? O que que você indica fazer? Porque as pessoas têm uma resistência, né, à teleconsulta. Não estou entendendo muito como é que funciona isso, né? Entendi. Não, funciona assim. O call center nosso tá habilitado a fazer uma triagem grosseira assim. Você está com febre? Você está com anosmia? Você teve contato com alguém? Você viajou recente? Então, assim, aquelas perguntas básicas para poder já dar um alerta para o médico que vai receber. Essa é a triagem básica. A triagem do médico parte do paciente. O paciente quer dizer, eu não quero ir lá, eu quero a opinião do médico sem ir ao consultório. Então ele entra, eu marco a consulta, horário normal, mando um link para ele, ele entra na plataforma do meu sistema, a gente conversa, até dá para examinar a garganta, ele abre a boca, a gente dá uma olhada, mas não substitui de fato a consulta. Mas a gente Uhum. consegue orientar e eu te falo assim, 80% dos casos, Juliana, eu consigo resolver pela telemedicina.
como eu conversei com você hoje sobre a sua Claro. voz, a gente Foi, já consegue, exatamente. a gente já consegue orientar e o paciente não vai ao consultório. E aí, uma Uhum. semana depois, ele entra em contato e, caso não tenha melhorado, a gente marca um encontro. Exatamente, foi o que nós combinamos, né? E em relação tem gente que está perguntando aqui, a receita, ela tem validade via... Porque antigamente não podia, né? Se tivesse uma receita via Então, WhatsApp. a Como é que está telemedicina, funcionando? a telemedicina no Brasil, ela foi liberada durante o coronavírus. Antes não podia. Antes tinha que ser Ah, médico para médico, entendeu? Digamos ai, que gente, ó. o paciente quisesse conversar com o médico, ele tinha que estar do lado do médico. Por exemplo, você está em São Paulo, do lado de um clínico que quer conversar comigo, que é otorrino. E aí podia fazer isso. Agora não, agora é médico-paciente. Existe um certificado digital, existe uma assinatura digital, tudo que a gente conversa é registrado e as receitas chegam no seu WhatsApp em torno de 10 minutos depois da consulta. É uma receita já com código é o SPF, que a gente chama, e com assinatura tudo digital, as farmácias já estão todas preparadas para receber isso. Então é bem prático e não vai invalidar nada. Até atestado, a gente manda às vezes direto para o órgão, que o paciente tem um tempo mínimo para mandar o atestado, a gente manda e sem problema nenhum está sendo aceito. Então isso é novo, né? Por causa do corona. Isso é novo por Por causa do causa do corona, a corona. gente crê que vai continuar, mas assim, as É. pessoas ainda no Brasil não têm a cultura da telemedicina. Então, assim, eu acho que, inclusive, é uma coisa que veio para ficar e tem de muito a acrescentar. Obviamente que não vai substituir, obviamente que não vai, a gente não vai dizer para um paciente tomar uma injeção, vai na farmácia, não. A gente vai orientar, 80% dos casos a gente tria, mas as consultas básicas de orientações, a gente consegue fazer tudo por aqui.